é a participação, mais uma participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, numa audiência do Senado. Dessa vez, um debate com a participação também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet. A partir das 10 horas da manhã, Campos Neto participa desse debate chamado Juros, Inflação e Crescimento, também contando com a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Não tem muita expectativa sobre novas sinalizações por parte do presidente do Banco Central. Há 2 dias, na terça-feira, ainda nessa semana, ele ficou por mais de 5 horas no Senado dando explicações técnicas sobre a necessidade dos juros estarem nos patamares atuais. Falou que a Selic alta é consequência do cenário econômico e do risco fiscal e que não tem mágica nem bala de prata, que o juro vai cair quando a inflação ceder e o risco fiscal também diminuir. Campos Neto tem recebido diversas críticas pela condução da política monetária. Nessa semana mesmo, o presidente Lula disse que ninguém pega empréstimo no Brasil com uma taxa de juro de 13,75% ao ano. Lula sugeriu, inclusive, que empresários brasileiros busquem recursos fora do país. Aliados do governo também elevaram o tom nas críticas contra Campos Neto. A própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tem feito comentários contundentes contra o presidente do Banco Central. Outros integrantes chegaram a pedir até a saída de Roberto Campos Neto na condução da autoridade monetária. Na equipe econômica, tanto Fernando Haddad quanto Simone Tebet são um pouco mais contidos. Os discursos estão baseados nos dados que têm sido divulgados. O pedido por uma queda nos juros tem como base a tramitação do arcabouço fiscal no Congresso. Também os últimos dados de inflação que mostram um processo de arrefecimento e os planos, claro, de aumento de arrecadação no governo. Vale lembrar que, além dos ministros de Campos Neto, também Rodrigo Pacheco vai participar e outros representantes de várias organizações que têm interesse em discutir o patamar de juros e as perspectivas para o crédito no Brasil. A gente vai repercutir, claro, todos esses assuntos. Agora deixa eu dar bom dia para ela, Débora Oliveira, já aqui comigo na bancada da BMC News. Bom dia, Débora. Ótimo dia, Felipe. Agora sim, hoje você fala bom dia olhando para mim, porque você sempre conversa com a Paula Moraes. E aí? Saí do meu quadradinho, né? Saí do meu quadradinho ali, vim pra cá. Hoje tem Dança das Cadeiras aqui na BMC News, né? A gente vai estar aqui levando a programação, trazendo muita informação aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Mas o dia hoje promete, muitos dados importantes sendo divulgados, começando por esse PIB aí nos Estados Unidos. Vamos ver como é que o mercado vai reagir, né, Felipe? Pois é, estamos monitorando aqui, Débora, e claro, daqui a pouquinho tem o Campos Neto lá na audiência pública do Senado, ponto de atenção. O mercado sempre acaba reagindo, né, com algumas falas de Campos Neto, e hoje ainda para ajudar tem Tebet e Haddad e Pacheco e Armínio Fraga e uma série de pessoas ali debatendo taxa de juros e inflação, tema central também na economia brasileira, né? Eu não acredito que deva mudar o tom do que a gente já vem acompanhando do Campos Neto, né? Ele que tem realmente defendido a independência do Banco Central, ele já vem batendo nessa tecla, não é de agora, fez isso agora no Senado, deve voltar a repetir, né, o mesmo tom, inclusive vários momentos enfatizando que não é somente o voto dele único, né, que decide ali o futuro da taxa básica de juros. A gente sabe que também pelo lado do governo, tanto Haddad como Simone Tebet, né, eles têm realmente tido um tom um pouco mais ameno, se a gente considerar toda a ala política ali, né, desse governo. Eles somente fazem questão de grifar que estão fazendo o dever de casa, né? Vamos ver no que realmente vai dar, mas se isso vai mudar realmente o cenário ou não, pelo menos analistas do mercado não acredito que isso vai fazer alguma mudança aí na decisão do Copom na Selic, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o Superior Tribunal de Justiça, né, que autorizou a União a tributar empresas que recebem incentivos fiscais de ICMS, o que pode gerar um impacto positivo, viu, Felipe, de bilhões de reais para o governo. Pois é, Débora, essa decisão foi unânime, mesmo tendo aí uma determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para suspender o julgamento. A decisão de André Mendonça foi dada em caráter liminar quando a sessão do STJ já havia começado. A liminar diz que se o julgamento já tivesse iniciado ou concluído, o resultado estaria suspenso. Advogados dizem que o efeito prático dessa suspensão recai somente sobre quem tem ação judicial sobre
o tema. O ministro da Fazenda, inclusive, Fernando Haddad, disse que essa decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre os incentivos fiscais abre mais caminhos para o Banco Central começar essa trajetória de queda na taxa básica de juros. Haddad comemorou a decisão por unanimidade, que essa unanimidade do STJ permitiu à União cobrar o imposto de renda e também CSLL sobre os incentivos fiscais. Para o ministro, o entendimento do Supremo vai dar conforto de que o arcabouço fiscal veio para ficar. Haddad falou ainda que o STJ entendeu que os contribuintes têm a possibilidade de afastar a tributação se atenderem os requisitos legais, como demonstrar, por exemplo, que investiram na expansão para a qual receberam o incentivo. Ministro Fernando Haddad disse ainda que o modelo que estava vigorando até o momento prejudicava o governo federal em quase 70 bilhões de reais e outros 20 bilhões prejudicavam estados e municípios mais pobres que deixavam de receber os recursos via fundo de participação dos estados e também o fundo de participação dos municípios. A gente percebe, Débora, que existe essa necessidade do governo em aumentar a arrecadação e o ministro Fernando Haddad tem falado que empresas que não pagavam impostos ou aproveitavam-se de brechas para não pagar impostos agora vão voltar a pagar os impostos, porque anteriormente, quando se falava em algum aumento de arrecadação, essa incidência ia para as pessoas mais pobres, para os trabalhadores, para as pessoas que já pagam muitos impostos. E tem empresas que lucram milhões, bilhões de reais que não estavam com esse ímpeto de pagar imposto e se aproveitavam de brechas legais para não pagar impostos. E interessante que é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, né? Inclusive o próprio ministro Benedito Gonçalves pautou. Geralmente o STJ não tem unanimidade, mas como logo depois de iniciar o julgamento, o ministro do Supremo, André Mendonça, deu essa liminar, parece que foi um movimento ali, né? Os analistas têm dito que foi um movimento do STJ da unanimidade para ratificar um posicionamento, né, de união dos ministros do STJ. Agora vai para plenário virtual entre o dia 5 e o dia 12 de maio, mas parece que o próprio governo está fazendo uma movimentação ali para conseguir reaver esse dinheiro ou pelo menos tributar mais as empresas para conseguir essa arrecadação. Empresas, inclusive, que aliás, viu, Felipe, muito fortemente vindo do agronegócio. Inclusive, o André Mendonça, ele atendeu o pedido de empresas do agronegócio por meio da Associação Brasileira do Agronegócio. Eles que defendem essa continuidade, né, da exclusão da base de cálculos do IRPJ, né, e também da CSLL, inclusive, né, dos valores relativos a benefícios fiscais aí do ICMS. A grande questão que fica, né, Felipe, assim, pelo menos o meu próprio questionamento foi, é uma base muito forte ali do agronegócio, né, preocupado com isso, o André Mendonça atendendo o pedido ali da Associação Brasileira do Agronegócio, até que ponto isso não pode acabar se tornando negativo para o governo, que precisa formar uma base aliada, que precisa ainda, lembrando, né, que não teve uma grande maioria assim, de votos, precisa ainda estabelecer ali realmente uma base, até que ponto isso não vai poder se tornar negativo para o governo, que precisa, claro, de arrecadação, a gente sabe disso, é importante, precisa aumentar a receita. Por outro lado, essas empresas, principalmente vindo da base do agronegócio, que é um setor importantíssimo e muito forte aqui no país, né?